Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, em diante. Versículo 1 em diante. Amém? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Até aqui. Nossa ênfase será em duas frases desse texto. A do versículo 1, a parte B, onde diz: A palavra do Senhor era muito rara. E a parte B do versículo 10, Fala, porque o teu servo ouve. E para compreendermos melhor esse texto, nós devemos lembrar da história do povo de Israel, desde os dias de Moisés até este momento. Quando lemos, ou começamos a ler o livro de 1 Samuel e chegamos até aqui, fica muito mais fácil nós entendermos a história do povo de Deus, do chamado do povo de Deus, a eleição do povo de Deus, a separação do povo de Deus, até chegar a esses dias. E a expressão aí, a palavra do Senhor era muito rara. Ela quer dizer o seguinte, que a palavra do Senhor naqueles dias não era abundante. A palavra do Senhor naqueles dias não era frequente. Mas por que se chegou a isso? Como que se chegou a esse ponto de usar a expressão referente à palavra do Senhor, muito rara? A grande verdade é que naqueles dias a expressão era usada porque a palavra do Senhor não havia ninguém que a buscasse. Não havia ninguém que a ouvisse. Não havia ninguém que estava interessado na palavra de Deus. Houve um desprezo pela palavra. Quando nós estudamos a história de 1 Samuel, nós vemos nos dias de Eli uma apostasia. E apostasia significa você fugir daquilo que você crer. Você afastar daquilo que você acredita, você deixar de lado valores que outrora você tinha como supremo. O que era comum naqueles dias, conforme escrito no livro de Juízes, no último capítulo 21, versículo 25, é o seguinte: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era mais reto. Não havia um rei que pudesse trazer a palavra do Senhor, que pudesse ser como um sacerdote do Senhor. Não. Então, pensemos um pouco no contexto desde os dias de Moisés, porque quando voltamos naqueles dias, aproximadamente 500 anos antes desse momento aqui de 1 Samuel, mais ou menos 500 anos antes, houve dias de glória da palavra. Houve dias em que a palavra nos dias de Moisés,
eram dias de glória da palavra. Nesses dias de Eli, a palavra se tornou muito rara, mas nos dias de Moisés, a palavra era abundante, a palavra do Senhor era gloriosa. Lembremos então, voltemos um pouco à época de Moisés. Moisés era o homem de Deus, o homem com a palavra de Deus. Na verdade, desde o seu chamamento, ou melhor, antes do seu chamamento, as Escrituras nos dizem em Atos, capítulo 7, versículo 22, que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Sim, isso antes dele ser chamado, antes dele ter aquele encontro com o Senhor, ou melhor, o Senhor o chamar ali, naquela sarça, quando ele estava ali no Egito. Então, antes, ou melhor, até os 40 anos, ele era um homem poderoso em palavras e obras. Mas ele era um homem naturalmente estabelecido em sabedoria, em conhecimento, por suas melhores faculdades do Egito. Mas a partir dos 40 anos, os irmãos se lembram, naquele incidente em que ele viu algumas pessoas discutindo, um egípcio e um hebreu, e ele foi ali apartar a briga, e acabou matando o egípcio, e teve que sair dali e ir para a terra de Midian. Ele foi para a terra onde conheceu o seu sogro, a sua esposa, e ficou ali dos 40 aos 80, e a partir dos 80 anos, naquela sarça, o Senhor o chamou. E é interessante se vocês lerem ali, se vocês atentarem ali, para aqueles dias de Moisés, dias de glória da palavra, quando o Senhor se apresenta a ele, quando o Senhor chama ele, ele diz assim: eis-me aqui. Mais ou menos no estilo, ou uma resposta parecida com a que Samuel deu aqui em 1 Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E nós sabemos então da história do homem da palavra, Moisés. Moisés foi o maior legislador que a terra teve, o maior legislador de todos os tempos. Sim, ele trazia as leis do Senhor. Os irmãos se lembram, no princípio ele disse que era pesado de língua, chama outro, chama meu irmão, ele fala bem, fala eloquentemente. Mas vejam que Moisés, o homem da palavra, o homem em que nos seus dias a palavra não era muito rara, a palavra tinha a sua glória, a palavra tinha o seu lugar nos dias de Moisés. Ele recebeu da parte do Senhor as leis dadas pelo próprio Deus, lá no Êxodo capítulo 20, ou melhor dizendo, quando nós lemos o Pentateuco, os cinco livros, primeiros livros do Novo Testamento, vejam a riqueza da palavra que foi dada a Moisés, porque um dia ele ouviu o chamado e diz: eis-me aqui. Então o Senhor usou aquele homem para escrever o Pentateuco, o conteúdo. Veja a grandeza, a glória dessa palavra. Quando nós lemos o livro de Gênesis, por exemplo, toda a criação, ele recebeu toda aquela revelação de Deus para escrever o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio. Um homem da palavra, a glória da palavra. Também, provavelmente, alguns dizem que ele escreveu o livro de Jó. Vejam então que nos dias de Moisés havia glória da palavra. Quanta riqueza da palavra. E não somente na vida daquele homem, Moisés, naquele servo de Deus, mas quando ele era usado por Deus para trazer a palavra de Deus, quando os homens daquela época andavam de acordo com a vontade do Senhor, os irmãos se lembram, ali é dito em Êxodo, por exemplo, capítulo 19, eles ouvindo a palavra do Senhor por meio de Moisés, eles falavam, a resposta do povo depois de ouvir os mandamentos, depois de ouvir os estatutos, era o seguinte: tudo o que o Senhor falou, faremos. Mais ou menos como Samuel disse aqui, fala, porque o teu servo ouve. Porque havia dias de glória, ou foram dias de glória, de grandeza da palavra de Deus, nos dias de Moisés. Em Êxodo 24, da mesma forma, diz o seguinte: tomou o livro da aliança, falando a respeito de Moisés, e Moisés leu o livro ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Tão diferente dos dias de Eli, onde se nos diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara.
dias de glória da palavra, dias de pujança, dias de grande força, dias vigorosos, porque alguém se colocou para ouvir a palavra. Não somente nos dias de Moisés tinha a glória da palavra, a grandeza, mas também nos dias de Josué. Os irmãos se lembram, depois da morte de Moisés, o Senhor apareceu a Josué e conversou com ele, teve um diálogo com ele. O próprio Senhor fala diretamente com Josué e faz promessas, e essas promessas estão diretamente ligadas à sua palavra. O próprio Senhor lhe faz promessas mediante a sua palavra. Se nos dias de Moisés tinha glória, grandeza, enaltecimento da palavra, não foi diferente nos dias de Josué. No capítulo 1 de Josué, quando nós lemos ali, o Senhor fala para ele: ser forte, ser corajoso. Ou também acrescenta: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que existe o falar do Senhor, existe a resposta de Josué, porque nós sabemos da grandeza de Josué, o que aconteceu nos dias de Josué, e tanto é que tem um livro que leva o seu nome, Josué. Ou seja, Josué atentou para as promessas do Senhor, ele ouviu as palavras do Senhor, e nos seus dias a palavra não era rara, a palavra era também em dias de glórias. E vejam que na promessa que o Senhor faz para Josué, ele diz o seguinte: farás, na verdade o Senhor diz para ele primeiramente: medita nesse livro de dia e de noite, e a promessa, ou o resultado dessa meditação de dia e de noite, ela se segue dizendo: farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Percebam que aquele homem do Salmo 1, lembram daquele homem do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E tem resultado disso. Ele será bem-sucedido no que faz. Parece que o homem do Salmo 1 passou por ali no livro de Josué e aprendeu a lição. Dias de glória da palavra, tão diferente do que lemos em 1 Samuel 3. Naqueles dias, a palavra era muito rara, pouco frequente. Então vocês vejam que existe uma ascensão, ou melhor, existe uma altura em que está a palavra, a glória da palavra em homens como Moisés, dias de nobreza da palavra também nos dias de Josué, mas aí começa-se o declínio. Aí nós temos os dias de Juízes, e começa-se um declínio do povo, chamado povo de Deus. Porque quando nós abrimos o livro de Juízes, por exemplo, no capítulo 2, nos é dito o seguinte: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos seus espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Se existiu glória em Moisés, glória da palavra, se existiu glória nos dias de Josué, nós temos agora um declínio nos dias de Juízes. Tivemos homens valorosos no período de Juízes, sim, podemos destacar homens que foram usados pelo Senhor para livrar o povo da mão dos inimigos de Deus, dos inimigos, dos próprios inimigos dos filhos de Deus, homens valorosos como Otiniel, Eude, Gideão, Sansão. Mas vejam que começa-se a decadência no serviço ao Senhor. E essa decadência, ela se dá por um abandonar o Senhor.
Essa decadência se dá por começar a substituir o Senhor. Essa decadência se dá por começar a substituir a palavra, por fazer o que é mais prático, para começar a fazer o que dá resultado imediato. No livro de Juízes, no capítulo 10, versículo 13, o Senhor exorta o povo dizendo: contudo, vós me deixastes. Vocês me deixaram a mim e serviram a outros deuses, pelo qual não vou livrar vocês mais. Vejam, um povo outrora separado, um povo outrora que seria dado como nação santa, povo exclusivo, povo de propriedade de Deus, eles agora abandonam ao Senhor. E isso se dá em abandonar a palavra do Senhor. Se lembrem que outrora, nos dias de Moisés, eles falavam: tudo o que o Senhor falou, faremos. Pode trazer a palavra, tudo o que o Senhor disser, faremos. Moisés, Josué, Juízes, ainda pode ficar pior. Abram aí, Ruth, capítulo 1. Volta aí no livro antes de Samuel. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Glória em Moisés, glória da palavra, abundância da palavra, riqueza da palavra, toda glória na palavra. Nos dias de Josué, um declínio nos dias dos juízes, e agora nós temos esse relato de que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Mas fome na terra? Como assim fome na terra? Por que essa fome? Por que essa falta de pão? Onde estão as promessas de Deus para o seu povo? E a tal terra prometida? Terra que mana leite e mel, terra em que os espias, lá em Números 13, nos é relatado que eles foram nessa terra prometida e eles trouxeram um relato, e lá nos é dito que fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Opa, mas aqui está dizendo fome na terra. Se há fome, se há falta, o que levou a isso? Certamente, o abandono do povo de Deus ao seu Deus. O não cumprimento das palavras que aquele povo dissera outrora, que iriam obedecer. Percebam o que está escrito em Ruth 1:1. Um homem de Belém de Judá. Belém de Judá. Eles já estão de posse da terra prometida. Judá, uma das tribos, Belém, uma das cidades, na terra prometida. Mas esse homem, ele sai da terra prometida, da terra que mana leite e mel, ou seja, ele sai de Belém de Judá e vai habitar com os inimigos do Senhor. É isso mesmo? Quer dizer então que ele sai da casa de pão, porque Belém significa casa de pão, ou casa de comida. Então ele abandona a herança do Senhor, a promessa do Senhor, local onde tem abundância, e vai para a terra dos inimigos do Senhor. É isso? Porque quando lemos Juízes capítulo 3, fala que os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. No mesmo capítulo de Juízes 3, fala que os Moabitas são vossos inimigos, são inimigos do povo de Deus. E aqui em Ruth, a situação fica mais crítica, o declínio fica pior, porque um homem sai da terra da promessa, da terra prometida, da terra que tem tudo ao seu dispor, mas a Bíblia diz que eram dias de fome, mas não dá para esperar, não dá para confiar na promessa do Senhor, que essa terra de fato é uma terra que mana leite e mel, e eu tenho que sair dessa terra prometida, ir para a terra dos inimigos do Senhor. Irmãos, esse é o declínio. Esse é onde chegaram o povo de Deus.
um declínio espiritual, um declínio moral, um declínio social, um declínio ético, um declínio referente a abandonar a palavra, um declínio referente à falta da palavra de Deus. Então nós voltamos para Samuel. Chegamos então nos dias de Samuel, ou nos dias do sacerdote Eli. Então esse é o contexto. Você tem dias de glória da palavra com Moisés, dias de glória da palavra com Josué, a decadência na época dos juízes, uma maior decadência aqui no livro de Ruth, com esse homem. Lembremos aqui no livro de Samuel, ainda falando, antes de falar do próprio Samuel e da palavra do Senhor a ele, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, não era abundante a palavra, não era frequente. E os irmãos se lembram do contexto inserido ali com Samuel, o seu nascimento, a sua mãe, o seu pai, o sacerdote Eli, os dois filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Havia um relacionamento entre aqueles que serviam na casa de Deus, um relacionamento que estava espúrio, que estava trazendo vergonha ao nome de Deus. O próprio Senhor repreende Eli por meio do seu servo Samuel. Na verdade, antes de Samuel, houve um homem de Deus que trouxe uma sentença contra Eli, contra a casa de Eli, porque Eli não repreendia os seus filhos, diz o texto de 1 Samuel, capítulo 3, 13. Os seus filhos, diz a Bíblia, que eles se tornaram execráveis, ou seja, eles se tornaram detestáveis, se tornaram abomináveis. E ainda estavam na casa de Deus, junto com o seu pai, que era sacerdote. Mas a palavra veio também sobre Eli, antes de vir sobre seus filhos. Os homens, ou os filhos de Eli, eram homens com um mau procedimento. A Bíblia diz que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Que testemunho é esse? Um povo que está em Silo, onde deve-se adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus. O sacerdote já não está bem, os seus filhos ainda pior. O sacerdote que deveria trazer a disciplina, a exortação para os seus filhos, ele passa aqui como uma mão na cabeça dos seus filhos, porque foi assim que ele deu a resposta a Samuel: é o Senhor, faça conforme ele quiser. Espera aí, é o Senhor? Sim, é o Senhor que está te repreendendo, mas não vai ter uma resposta? Então esses eram os dias: declínio espiritual, declínio moral, declínio social, declínio ético. O sacerdote não tinha mais como ser usado, não estava em bom estado. Houve a palavra do Senhor vinda por um homem de Deus ao próprio Eli, e ele diz o seguinte, a palavra que foi dada a Eli: porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. E o que fez o sacerdote Eli, e o que fez os filhos do sacerdote Eli? Desprezaram o Senhor. Eles desprezaram o falar de Deus, sim. Eles desprezaram o ouvir a Deus. Eles desprezaram as palavras, os mandamentos, os estatutos, tudo aquilo que deveria ser dada atenção ao próprio Deus e ao seu falar, eles abandonaram. Então a Bíblia diz, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Irmãos, como tem sido a palavra do Senhor na sua vida, nesses dias? Naqueles dias nós somos informados que ela era muito rara. A palavra tem sido em dias como de glória na sua vida, como foi na vida de Moisés, como foi dias de glória na vida de Josué, ou ela tem estado como nos dias de Eli? Como tem sido a palavra do Senhor na sua vida nesses dias? Veja que houve uma resposta de Samuel no meio de todos esses acontecimentos. E a resposta, pelo menos na vida dele, pelo menos ele se prontificou a dar uma resposta ao Senhor, ouvindo o que o Senhor chamava, ouvindo o que o Senhor falava com ele, ele diz: fala, porque o teu servo ouve. E a palavra ouve aí, ela significa ouvir com o propósito de obedecer. Não simplesmente ouvir. Não. Tinha um propósito, tinha um fim.
e o fim era obedecer a Deus. Irmãos, percebam a longanimidade de Deus, nesse momento, ali, registrado em 1 Samuel, aqui, na verdade. Vejam a longanimidade de Deus, percebam a bondade de Deus. O povo, chamado povo de Deus, escolhido de Deus, guardado por Deus, protegido por Deus, entra na terra prometida. Mesmo em dias ruins, mesmo em dias difíceis, não há sede da palavra de Deus. Mas ainda assim, Deus busca alguém para o ouvir. Deus busca alguém para o servir, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de guerra, uma possível terceira guerra mundial, Deus quer alguém para o ouvir e obedecer. Se vocês estão aí em 1 Samuel 3, versículo 10, diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, Deus tem vindo, Deus tem falado, Deus tem chamado, mas quem tem ouvido? Quando se lê Apocalipse capítulo 2 e 3, nas cartas endereçadas às igrejas, diz assim lá: aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, que pode ser que muitos, ou na verdade, todo mundo tem ouvido, né? Normalmente tem, se nasceu normal, todo mundo tem ouvido. Mas todo mundo ouve? Não. E percebam que após essa resposta de Samuel, ele se tornou um dos maiores profetas usados por Deus. Ele ouviu para atender. Então no versículo 10 nós lemos aí: Então veio o Senhor. O Senhor veio. E ali esteve, chamou Samuel, sim. Versículo 11: Disse o Senhor a Samuel. Irmãos, tem alguém disposto a ouvir? O Senhor vai falar. Versículo 19: Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Versículo 20: Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Versículo 21: Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra se manifestava ali a Samuel. Quando há alguém para atender o falar de Deus, sim, Deus vai usar essa pessoa para a sua glória, para a glória da sua palavra, para trazer de volta a sua palavra. Naqueles dias, a palavra era muito rara, mas existe alguém que ouve e responde: fala, por quê? O teu servo ouve. E daqui nós extraímos alguns princípios para nós. O primeiro princípio é uma disposição para ouvir o Senhor por meio da sua palavra. Sim, Deus pode falar diretamente para você, pode chamar Sérgio, pode chamar Fabiano. Mas, um primeiro princípio: disposição para ouvir o Senhor por meio da sua palavra. Fala, porque o teu servo ouve. Naqueles dias, quando nós lemos o Velho Testamento e somos inteirados por essa leitura, nós entendemos que Deus falava diretamente aos seus servos, os profetas. Deus falava diretamente para que eles transmitissem diretamente aos seus servos, os profetas, para que eles então transmitissem a palavra recebida da parte de Deus. Quando vocês leem, por exemplo, ou lemos Isaías capítulo 2, versículo 1, diz assim: palavra que em visão veio a Isaías. A palavra veio a Isaías, o Senhor falava diretamente a Isaías. Isaías, eu tenho uma sentença contra fulano. Isaías, eu tenho uma sentença contra Beltrano. Eu tenho uma palavra para o rei tal. Eles ouviam diretamente a palavra do Senhor, era comum. Jeremias, da mesma forma, recebeu a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 2 diz: a ele veio a palavra do Senhor, e ele então transmitia a palavra aos reis da sua época, a homens que transgrediam a palavra do Senhor. Jeremias 1:11 diz: veio ainda a palavra do Senhor dizendo. Ezequiel, da mesma forma, a palavra do Senhor veio a ele, diz assim, Ezequiel 6:1: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Essa era a maneira de Deus falar, falava com seus servos. Eles ouviam falar de Deus e eles então levavam a palavra conforme receberam do próprio Deus. Mas hoje,
como que Deus fala? Como é o falar de Deus nos dias de hoje? Hoje, irmãos, Ele, o próprio Deus, nos fala no seu Filho. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se falava diretamente naqueles dias, como está registrado pelo escritor dos Hebreus, hoje ele nos fala no Filho, por meio do seu Filho. A disposição de Samuel deve ser a nossa. Fala, Senhor, fala. Irmãos, e hoje para ouvirmos o falar de Deus, temos que ouvir o Filho de Deus. Irmãos, e hoje para ouvir o seu Filho, nós temos que ouvir a palavra. E hoje para ouvir a palavra, nós temos que ler a palavra. Romanos 10, 17 diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Opa! Deus quer falar com você. Você está disposto a ouvir? Ouça a sua palavra. Nós lembramos aquele texto maravilhoso de Lucas, capítulo 24, do encontro do Senhor com os seus discípulos, onde eles estavam reunidos naqueles dias tumultuosos, nos dias em que o seu Senhor, aquele que andou com os 12 durante 3 anos e ensinou a eles, deu-lhes a sua palavra. Então aquele Senhor agora foi crucificado, aquele Jesus de Nazaré foi crucificado, e eles, será que era ele? Como é que é? O que vai acontecer? Ressurreição, morte, ascensão. E o Senhor aparece então para eles. E lá no livro de Lucas, capítulo 24, nos é registrado o seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei. Deus tem falado. Deus fala com os seus servos ainda. E está dizendo ali: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse de mim o que está escrito. Importava se cumprisse tudo o que está de mim escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Palavras que vos falei? Sim, os discípulos estavam ouvindo, ou do próprio Senhor, no tempo do seu ministério, era como se eles tivessem ali nos dias de Samuel. Deus está falando e eles poderiam levantar os ouvidos e dizer: fala, porque o teu servo ouve. Palavras que vos falei. Mas o que o Senhor falou? O que ele disse? Ele registra ali então, muito claro: o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Certamente, se fosse hoje, ele colocaria: e no Novo Testamento. E em Mateus, Marcos, Lucas, João, até o livro de Apocalipse. Importava que se cumprisse. Lógico, tudo isso. Ouçamos então o Senhor por meio da sua santa e bendita palavra. Esse é o primeiro princípio. O segundo: não temer em anunciar a palavra dada por Deus. O servo de Deus, que ouve a palavra de Deus, ele não pode temer em anunciá-la, em pregá-la, em falá-la. Lá em 1 Samuel 3, versículo 18. Depois de ele ter ouvido falar do Senhor, a sua sentença para a casa de Eli, no versículo 18 diz assim: então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. Não temer e anunciar a palavra dada por Deus. Referir toda a palavra. Sim, no princípio Samuel ele ficou com medo, mas depois o Senhor foi com ele e ele levou então toda a sentença que Deus tinha para a casa de Eli. E o servo do Senhor deve ser esse, que deve anunciar tudo aquilo que recebeu do Senhor, falar. Não guardar uma sentença pesada, por exemplo, não. Lá em Amós diz o seguinte: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? O servo deve falar a palavra. No livro de Mateus,
nós vemos que os discípulos foram instruídos dessa forma. Os discípulos deveriam falar a palavra na sua integridade, na sua completude, na sua inteireza. O Senhor, ensinando os seus discípulos, disse para eles, em Mateus 10, 27, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Olha, eu estou ensinando a vocês. O que eu estou ensinando, vocês digam em plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Vocês receberam da parte do Senhor uma palavra? Vocês receberam do Senhor toda a sua palavra? Fale toda a palavra. Não tema em anunciar a verdade de Deus. Paulo foi um desses que anunciou tudo o que Deus disse para ele, falou a ele. Em Atos 20, 27, quando ele está despedindo dos presbíteros de Éfeso, a Bíblia diz que ele chama os presbíteros e fala assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele não guardou nada, tudo que ele recebeu da parte do Senhor, ele entregou para os Efésios. E da mesma forma, quando lemos o Novo Testamento, os apóstolos não esconderam nenhuma verdade de Deus. Tudo o que eles receberam do Senhor, eles anunciaram, ou nos evangelhos, ou nas cartas, ou mesmo no Apocalipse. Eles foram fiéis em anunciar a palavra de Deus. O servo que se dispõe a ouvir, ele deve ser fiel a falar. Ou, como diz 1 Coríntios 4, 2. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Que fale de acordo com como recebeu do Senhor. Paulo, falando da ceia, em 1 Coríntios 11, ele diz, o que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Esse é um princípio. Então, o segundo princípio, não temer em anunciar a palavra de Deus. Nós agora vamos ver alguns exemplos nas Escrituras de servos e servas com disposição para ouvir. Lembremos que naqueles dias a palavra era muito rara, mas se levantou Samuel e ouviu o chamado do Senhor e se prontificou, fala, porque o teu servo ouve. Exemplos, então, agora, de servos ou servas com disposição para ouvir. Nós vamos pegar 2 no Velho Testamento e 2 no Novo Testamento. O primeiro está no livro de Esdras, ou é o próprio Esdras. O Esdras, a Bíblia diz que ele era um sacerdote e escriba, versado na lei de Moisés. Esta é a biografia dele. A Bíblia diz em Esdras 7, versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Esdras, ele não nasceu no meio do povo de Deus durante a peregrinação. Esdras nasceu em Babilônia. Ele nasceu no mundo, vamos dizer assim. Ele nasceu num país pagão, num país onde tinha um culto idólatra, onde havia adoração aos homens, aos imperadores. Mas ele, mesmo no meio desse povo, ele não deixou se influenciar. Mesmo nascendo em Babilônia, ele não deixou se influenciar por Babilônia. Esse era um servo do Senhor. A Bíblia diz, então, no versículo que citamos, que ele se prontificou a buscar, a cumprir e a ensinar a palavra do Senhor. Dias de glória da palavra na vida de Esdras e nos seus dias. Esdras, ele é contemporâneo a Neemias, aqueles 2 citados ali antes do livro de Salmos, né? Esdras, Neemias, Esther, Jó, e depois vem o livro de Salmos. Vejam que ele era contemporâneo daquele que saíram de Babilônia para a edificação da casa do Senhor, do altar do Senhor, da edificação dos muros do Senhor. E tudo aquilo se deu porque houve alguém que se prontificou a dar ouvidos ao falar do Senhor, a não deixar que nos seus dias a palavra fosse rara. Diz a respeito dele, escriba, versado
na lei do Senhor. Ele não era um homem simples, não, ele sabia os escritos de Moisés, ele sabia o Êxodo, o Levítico, o Deuteronômio. Sim, certamente, outros profetas, ou profetas que viveram antes dele, era à sua disposição para ouvir o Senhor. Irmãos, e essa disposição foi tão grande da parte de Esdras em atentar, em ouvir, em obedecer ao Senhor, que no livro de Neemias, no capítulo 8, fala de um acontecimento assim extraordinário naqueles dias, na vida daquele homem e na vida da congregação onde eles estavam. A Bíblia diz que ele pegou o livro da lei, buscou o livro da lei, reuniu o povo na praça da cidade e desde a alva até ao meio-dia eles praticavam a leitura da palavra. Alguém dado a ouvir o Senhor, alguém dado a guardar a sua palavra, dias de glória da palavra, servos e servas que guardaram a palavra do Senhor. E ali é registrado muito mais que isso. Depois leiam Neemias capítulo 8, leram o livro da lei de manhã até o meio-dia, e diz assim, naqueles dias, sobre esse acontecimento: todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Vejam que dias de glória na vida de alguém que se dispôs a ouvir a palavra do Senhor e ensinar, primeiramente em buscar, em cumprir e em ensinar. E os irmãos sabem da reforma religiosa que teve naqueles dias por causa da palavra. Homens deixaram as suas mulheres porque tinham casado com mulheres estrangeiras, tinham filhos com elas e abandonaram. Houve choro, houve tristeza, certamente, naqueles dias, mas um retorno da palavra. Alguém que ouviu, fala. Alguém que ouvindo, respondeu, fala. Porque o teu servo ouve. Dias de glória da palavra na vida de Esdras. Também no Velho Testamento, nós temos o Salmo 119, e nós não sabemos quem é o escritor do Salmo 119. Alguns dizem que provavelmente pode ter sido o próprio Esdras, pode ter sido, mas percebam que o escritor do Salmo 119, ele era apegado à palavra. Nos seus dias, eram dias de glória da palavra. A palavra nos dias desse escritor do Salmo 119 não era muito rara, ao contrário, ela era dia de glória. Que se vocês lerem os 176 versículos, vocês não vão encontrar, talvez você encontre um ou outro, versículo que não se diz sobre a palavra sendo retratada como lei, estatutos, mandamentos e tantas outras definições da palavra. Quanta riqueza! Parece que esse homem do Salmo 119, o escritor do Salmo 119, ele está embebido da palavra, ele está absorvido pela palavra. Ele não consegue relatar nada sem incluir a palavra. Ele começa o Salmo dizendo: bem-aventurados os irrepreensíveis dos seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Ele diz também: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Palavra, mais palavra, mais palavra, glória da palavra. E ele é tão envolvido com a palavra que, vejam no versículo 50 do Salmo 119. Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Vejam que esse homem, ou escritor desse salmo, ele tinha um relacionamento muito grande com a palavra. Sua vida era pautada pela palavra de Deus. Ele diz aí no versículo: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica.
Então teve dias na vida desse salmista que ele enfrentou angústia, que ele enfrentou dificuldade, ele enfrentou pesares. Talvez nos dias de hoje ele poderia ter enfrentado uma dificuldade financeira, uma dificuldade na saúde, uma dificuldade de trabalho, uma dificuldade de relacionamento. E ele coloca aqui que o que consolava ele no dia da angústia é isto: a sua palavra me vivifica. Irmãos, você consegue ver dias de angústias na sua vida e você relacionar esses dias de angústia com a palavra? Consegue? Se você consegue, você está em dias de glória da palavra. Porque normalmente, em dias de angústia, de dificuldade, abandonamos a palavra. Mas por que, Senhor? Por que comigo? Por que não com o outro? Não. O salmista, a vida dele era pautada pela palavra. E ele consegue relacionar a angústia na sua vida. E a palavra vindo sobre ele, vivificando ele. Ele faz um elo entre a angústia e a palavra. Mas vejam isso também no versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a sua palavra. Aflição, angústia, e ele consegue relacionar tudo isso colocando a palavra. Olha, antes de eu andar afligido, eu estava numa situação errada diante de Deus, mas agora eu sei que eu posso guardar a palavra e agora não ser mais afligido. Ele consegue relacionar-se com, ou melhor dizendo, ele consegue relacionar todos os acontecimentos da sua vida pautado na palavra de Deus. Ele não deixa a palavra de lado. Se vocês lerem o 71, também da mesma forma. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Dias de glória, na palavra de Deus, na vida desse homem. Ele faz uma ligação com a angústia e com a aflição que lhe vem com a palavra de Deus. Vamos para o Novo Testamento e peguemos alguns exemplos. E talvez vocês conhecem alguém que era dado a palavra do Senhor, que escolheu a melhor parte. E essa era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. A Bíblia diz que o Senhor passou naquela cidade e encontrou naquela casa duas mulheres. E diz assim o texto, Lucas 10, 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O texto diz que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. No mesmo espírito de Samuel, fala: porque a tua serva ouve. E o Senhor dá um elogio para ela: escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Opa! Quedar-se significa ficar quieto, ou seja, ouvir o Senhor. Dias de glória na vida de Maria, porque ela escolheu a melhor parte. Não foi dias de falta da palavra. E também o jovem Timóteo, ou Timóteo. As Escrituras muito claramente falam que Paulo tinha um apreço pelo jovem Timóteo, mas ele deixou de ser jovem, ele ficou velho, certamente. Mas ele, desde a sua mocidade, ou melhor, desde a sua criancice, ele já tinha ouvido sobre a palavra de Deus, talvez pela boca da sua avó, da sua mãe, porque a Bíblia muito claramente diz que sabe as sagradas Escrituras, que sabe as sagradas letras. Ele tinha também dado ouvidos à palavra do Senhor.
Os escritos de Paulo para Timóteo, em 1 Timóteo, por exemplo, 4,12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo então pede para ele: Timóteo, seja padrão dos fiéis na palavra. É como se Paulo estivesse no lugar de Deus, falando: Timóteo. E Timóteo estivesse no lugar daquele servo, Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E também Paulo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Opa! Dias em que a palavra era muito rara, mas alguém ouve o chamado, o falar do Senhor. Irmãos, como está a palavra na sua vida? Como nos dias de Eli? Ou como nos dias de Moisés e de Josué? A palavra na nossa vida deve ser como nos dias de glória, porque assim é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é cheia de glória, ela é cheia de exaltação. Nada é comparável a ela. Ela é insondável. A palavra do Senhor tem resposta para tudo e para todos. Eu, particularmente, eu não gosto de Bíblias que vem escrito Bíblia do empreendedor, Bíblia da mulher, Bíblia... Quantas Bíblias tem por aí? Bíblia do doutrinador, Bíblia do presbítero, Bíblia do diácono. E a Bíblia é a palavra de Deus, ela é endereçada a todos. A Bíblia é a palavra de Deus e tem a sua glória para o marido viver em dias de glória. A Bíblia é cheia de glória e tem palavras para a mulher viver em dias de glória, para os filhos, para os patrões, para os empregados, para todos, os filhos de Deus. Irmãos, como está a palavra em sua vida? Quando abrimos o Novo Testamento e vamos no livro de Atos, nós vemos um versículo onde diz: crescia a palavra de Deus. Atos, capítulo 6, versículo 7, diz sobre isso. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mas percebam que o versículo começa: crescia a palavra de Deus. Dias de glória. Naqueles dias do Novo Testamento, onde a igreja era fervorosa, crescente, a igreja se envolvia com a palavra. Os filhos de Deus estavam dados a ouvir a palavra, a praticar a palavra. Tanto é que Atos 2,42 diz: e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Isso diz respeito ao quê? A palavra de Deus. E isso é a perseverança dos santos. É o perseverar no ouvir, é perseverar no obedecer, perseverar no praticar, no ensinar. Pois temos dias de glória, não somente nos livros de Atos, mas também podemos agir da mesma forma, para termos isso em nossas vidas, nos nossos dias. O que cabe a nós é ouvir e atender, e sermos elogiados, como foi aquela igreja em Filadélfia, onde diz em Apocalipse 3,9, a parte B: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, você tem ouvidos? Ouça e responda a Deus: fala, porque o teu servo ouve. E que haja abundância da palavra do Senhor em nossas vidas. Que haja abundância da palavra do Senhor nos nossos dias. Que sejamos achados em dias de glória da palavra, cumprindo o que está na própria palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Habite não rara a palavra de Deus, mas habite ricamente. Riqueza da palavra. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.